Eu entrei no hospital dia 1/6 porque eu tentei me transformar numa estrelinha e eu não consegui. Glória a Deus, glória a Deus. Olá senhores, bem-vindo ao canal. Recentemente a Kineshan gravou um vídeo do hospital onde ela relata que tá passando por uma fase bem difícil. Ela fez alguns procedimentos estéticos que não deu o resultado que ela esperava e ela, no momento de desespero, confessa lá durante o vídeo que ela tentou virar uma estrelinha. Os senhores sabem muito bem o que isso significa e já fica aqui o meu força guerreira. Esse é um assunto muito sério. Quem tem esse tipo de pensamento deve procurar ajuda imediatamente, porque isso pode acontecer com qualquer um, mas no caso da Kineshan mais especificamente, eu acho que ela vem passando por esses problemas pela exposição do tipo de conteúdo que ela vende proporciona a ela. Pelo que eu vi, ela também teve um relacionamento com um cara onde ele causou um rombo nas contas financeiras da Kineshan, isso aí também mexeu com ela. E eu acho que outra coisa que atrapalha também é a questão da pessoa ficar se comparando com outras e sentir a necessidade de ficar fazendo um procedimento estético atrás do outro, porque ela nunca se sente bonita o suficiente. Eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu com a Kineshan, mas de qualquer jeito, eu espero que ela se recupere o quanto antes e também que ela aproveite esse momento para repensar algumas posturas que ela tinha antigamente. Tem uma participação que ela teve no podcast da Amy White, onde ela faz uma revelação duríssima de quando ela estava interessada num cara mais velho e ela, preocupada em não passar uma impressão pro cara que ela era alguém inexperiente, a Kineshan, forte e decidida dos velhos tempos, decidiu chamar o melhor amigo dela para ajudar nesse problema. Exatamente. Eu sei que no final deu tudo certo, apesar da Kineshan não ter conseguido atingir os objetivos dela, mas experiência ela adquiriu e é exatamente isso que vamos ver agora. Tente não se impressionar com antes e depois da grande Kineshan. E eu tinha 14? Errado, gente, mas não me julguem, eu tinha 14 anos, julguem ele. Daí tinha um cara lá que eu era interessada, só que o cara tinha 19 anos. Aí, eu falei, quero ficar com esse cara. Daí a gente começou a ficar. E eu não queria fazer feio. E eu tinha um melhor amigo, que chamava Luigi. E aí eu falei, Luigi, seguinte, eu quero ficar com ele, mas eu quero saber o que eu tô fazendo. Então a gente vai ficar. E aí depois eu vou ficar com ele. Aí ele ficou tipo assim, mas a gente é amigo. Eu falei, não, tudo bem, justamente pra gente ser amigo, você é meu amigo, eu não te devo nada, entendeu? Você não vai sair falando por aí mal de mim. O seu amigo pra você não fazer feio com carinha de 19 que você queria pegar. Tá bom, então. E foi tipo assim, provavelmente ele vai chegar assim, aí ele deve fazer isso aqui. Aí ele, tá, então eu vou interpretar aqui. E foi quase uma aula, gente, foi muito engraçado, sério. Depois que aconteceu, né, ficou os dois sentados assim, mas a gente ainda é amigo. Aí eu, a gente ainda é amigo, pode. E aí, beleza? Me senti preparadíssima. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como é que é. Descubro que o cara pegou a minha melhor amiga e acabou que eu não fiquei com ele. Pelo menos foi com um amigo meu, entendeu? Então, tipo, foi só uma vez. Eu acho Mas nem ele. Eu acho que ele ficou traumatizado, você acredita? Tá aí uma pequena amostra de como era a Kineshan dos velhos tempos, e você consegue reparar que embora ela ainda sendo jovem, mas mesmo assim ela era muito forte e decidida. Você viu aí na história que para não correr o risco do cara que ela ia ficar sair espalhando coisas negativas a respeito dela, caso ela não tivesse um bom desempenho quando os dois fossem ficar juntos, ela, por ser inexperiente, primeiro ficou com um amigo dela, o Luigi, que embora no começo apresentou uma certa resistência, mas depois de pouquíssimo tempo ela conseguiu convencer ele e foi dentro. A princípio o Luigi ficou preocupado em não perder a amizade com a Kineshan, porque esse tipo de envolvimento poderia atrapalhar a relação entre os dois, mas a Kineshan, no alto dos seus 14 anos naquela época, já tinha certeza absoluta do que ela queria. Para ela naquele momento nada era mais importante do que ela ter um bom desempenho com um cara de 19 anos e que ele não tivesse uma impressão ruim dela. Ela não queria passar uma imagem pro cara que ela era alguém inexperiente. Não senhor, 14 anos a pessoa já tem que saber muito bem o que ela tá fazendo, segundo a Kineshan, mas infelizmente parece que houve um equívoco e ela não conseguiu ficar com o cara. Mas tudo bem, né senhores, pelo menos ela ficou com o Luigi, ele ensinou a ela os primeiros passos, como ela deveria agir, qual microexpressão facial ela deveria fazer na hora dos acontecimentos, e essa deve ser uma preocupação muito recorrente entre as pessoas menos experientes. A pessoa fica tão preocupada em não fazer feio na hora do vamos ver, que ela prefere fazer o test drive com
o melhor amigo, claro, tudo feito com muito respeito, até pra não estragar a amizade, né, pessoal? A Kineshan preferiu ficar com o melhor amigo porque ela não deve nada pra ele e caso ela não tenha um bom desempenho, ela não vai se sentir mal depois porque amigo é pra essas coisas. E o amigo, percebendo que a Kineshan precisava logo adquirir uma experiência pra saber desempenhar bem o seu papel, fez a parte dele, né? Até pra não ficar mal falado. Mas você viu que ela falou aí, nada de julgamentos, viu, pessoal? Ela era muito inexperiente naquela época e isso é completamente aceitável. Não dá nada. Tá certo que muita gente pode até se perguntar, mas poxa, será que isso aí não pode fazer mal pro psicológico da pessoa? Será que a Kineshan não tava se expondo demais, tendo esse tipo de atitude na vida dela e depois ainda vir contar isso no podcast? Será que ela não corre o risco de depois se arrepender amargamente de ter dado uma dessa? Porque essas declarações aí entraram nos anais. Eu mesmo não acompanho tanto a Kineshan, mas eu lembro de ter visto essa entrevista dela clássica no podcast da Amy White, que nem existe mais, e quando a pessoa dá esse tipo de declaração, quando ela acha que vai ficar jovem pra sempre, chupa Brasil, eu que pago minhas contas, quando ela vai atingindo uma certa maturidade, igual por exemplo a Rita Cadillac. Hoje em dia ela é uma senhora bastante madura, já fez vários tipos de trabalho, filme, posou pra revista e desde jovem sempre trabalhou nesse ramo aí que a Kineshan também trabalha. Pode ver que hoje em dia ela nem gosta de tocar nesse assunto, me respeite. Foi exatamente isso que ela fez num podcast recentemente, onde na hora que o apresentador perguntou sobre os filmes aí que ela fez, ela simplesmente abandonou a entrevista e que se lasque. Porque embora ela sempre tenha trabalhado com isso, mas ficar falando sobre isso no meio de uma entrevista pra Rita Cadillac que é um tapa na cara da sociedade, é uma falta de consideração. Mas coitado do apresentador, o cara vai falar sobre o quê? Aí fica difícil, né? É mais fácil não chamar então a Rita Cadillac pra participar de podcast, porque o grosso da carreira dela são os filmes aí que ela fez e as fotos e tudo mais. E no começo da carreira, geralmente a pessoa não liga tanto de falar sobre esses assuntos porque ela ainda tá colhendo os benefícios do que ela faz. Mas conforme ela vai amadurecendo e ela já não consegue mais ganhar dinheiro com os conteúdos, como nos velhos tempos, aí bate o arrependimento e muitas nem aceitam ficar falando sobre isso. O que eu fiz no passado não interessa, o importante é daqui pra frente e me respeite, que eu não te dê esse tipo de liberdade. No caso da Kineshan, ela soube se beneficiar muito aí dos conteúdos que ela vende. Se ela quisesse parar de fazer essas coisas hoje em dia, nunca mais ela vai precisar trabalhar na vida se ela souber administrar bem o dinheiro, só que o mesmo não aconteceu, por exemplo, com a Rita Cadillac. E talvez seja por isso que ela não gosta de tocar nesse assunto. Eu sinceramente espero que o mesmo não aconteça com a Kineshan. Talvez essa fase ruim que ela tá tendo agora sirva até de aprendizado pra ela não repetir os mesmos erros que ela já cometeu aí durante a sua vida, porque uma hora a conta chega. Por mais que a pessoa seja bem remunerada e consiga uma estabilidade financeira vendendo esse tipo de conteúdo, mas mesmo assim é uma exposição muito grande e mesmo que a pessoa se arrependa depois, não existe nada que ela possa fazer pra apagar as imagens da internet. Pode ver que tem várias atrizes aí do Xavier que se arrependem amargamente, entraram até na justiça pra tirar os vídeos delas do ar, mas não adiantou foi nada. E o pior é que muitas dessas atrizes hoje em dia já se tornaram mães, já até pararam de fazer esse tipo de material e eu acho que elas gostariam que, se não fosse pedir demais, o pessoal parasse de ficar acessando essas coisas aí na internet. E pode confiar, o pessoal vai parar sim, só mais 72, né, senhores? E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Neide Braço de Merendeira Júnior, grande Rita Cadillac, que trabalha com salsichamento desde o tempo dos dinossauros, mas hoje em dia ela prefere não tocar nesse assunto, porque ela acha uma falta de respeito quando as pessoas ficam lembrando que ela ganhava dinheiro através do desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!